Fala família tricolor! Tô chegando com mais informações do São Paulo. Meu nome é Gabriel Ferrari, sou jornalista esportivo e cubro o dia a dia do tricolor paulista. Já indo direto ao ponto, inscreva-se agora mesmo no canal, ative o sino das notificações, deixe o seu like, e vamos conferir as novidades do tricolor de hoje. Hoje tem tricolor. Tudo o que você precisa saber sobre o duelo válido pela terceira rodada do Brasileirão, você encontra aqui. Red Bull Bragantino e São Paulo se enfrentam neste sábado, dia 23, às 16h30, no estádio Nabi Abeid Chedid, em Bragança Paulista, pela terceira rodada do Brasileirão. O Bragantino vem de 5 jogos sem derrota, sendo 3 vitórias e 2 empates, somando as partidas da Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil. Na última rodada do Brasileirão, a equipe goleou o Atlético Goianiense por 4-0, no estádio Nabi Abeid Chedid. O Massa Bruta, aliás, ainda não foi derrotado em casa neste ano. O São Paulo busca recuperação no Campeonato Brasileiro. O time, que estreou com goleada de 4-0 sobre o Atlético Paranaense em casa, depois foi superado pelo Flamengo, no Maracanã, em partida com desempenho ruim. Ceni deve ter força máxima em Bragança. O São Paulo deve ter força máxima contra o Bragantino, neste sábado. Ceni poupou 4 titulares contra o Juventude, no meio de semana. Diego Costa, Rafinha, Wellington e Igor Gomes nem viajaram a Caxias do Sul. O time tenta se recuperar após 2 atuações ruins contra o Flamengo e o Juventude. Confira agora a provável escalação do São Paulo para o jogo de hoje. Jandrei, Rafinha, Diego Costa, Léo e Wellington, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Alisson, Éder e Caleri. E aí, tricolor, o que vocês acharam dessa possível escalação do São Paulo para essa partida? Vocês aprovaram? Comentem aqui sua opinião. Outra informação. Rodízio funciona, e São Paulo faz segundo jogo sem desfalques por lesão, no Campeonato Brasileiro. Tricolor encara o Bragantino neste sábado, com elenco completo à disposição de Ceni. O brasileiro de 2021 deixou lições no São Paulo para 2022. A péssima campanha, sob ameaça de rebaixamento, teve como fator importante a sequência de lesões, que tirou jogadores importantes do time durante boa parte do torneio. Para tentar evitar as baixas médicas, o técnico Rogério Ceni decidiu, no começo desta temporada, que faria um rodízio de atletas nos jogos do Paulistão, com a clara intenção de chegar ao Brasileiro, com o menor número possível de lesionados. Foi uma estratégia bem diferente da do ano passado, quando o torneio foi tratado como prioridade. Atletas não tiveram férias, a pandemia gerou maratona de jogos em poucos dias, e o então técnico Hernan Crespo quase sempre escalava a força máxima. O São Paulo foi campeão, mas o esforço pelo título cobrou um preço no restante da temporada. A decisão de Ceni, diante de seus objetivos, deu certo. O São Paulo encara o Red Bull Bragantino, neste sábado, em Bragança, às 16h30, sem desfalques por lesão, pelo segundo jogo seguido no Brasileiro. Em 2021, Crespo teve desfalques em todas as 3 primeiras rodadas da competição. Benítez e Daniel não jogaram contra Fluminense, além de Atlético Goianiense e Atlético Mineiro, quando Luan se juntou a eles na lista de contundidos. A situação ficaria ainda pior logo depois, contra o Cuiabá, na 6ª rodada. O São Paulo teve 6 jogadores vetados: Miranda, Daniel Alves, Luan, Hernanes, Willian e Luciano. Há um ano, o time fez péssimo início no Brasileiro, quando conquistou sua primeira vitória só na 10ª rodada, e se livrou do rebaixamento na penúltima rodada, apenas. Ceni afirmou que tem no Brasileiro a principal missão na temporada, que é classificar o São Paulo para a Libertadores de 2023. Por isso, depois de rodar o elenco no Paulista, e mesmo assim chegar à final, ele agora tem poupado titulares na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Para ter todos seus titulares à disposição para a estreia no Brasileiro, há 2 semanas, Ceni viajou ao Peru, dias antes, para enfrentar o Ayacucho, só com reservas. Nesta semana, Rafinha, Diego Costa, Wellington e Igor Gomes ficaram em São Paulo, enquanto a equipe empatava com o Juventude em Caxias do Sul. Na abertura do Brasileiro, contra o Atlético Paranaense, em casa, ainda sem Gabriel Sara e Rodrigo Nestor, o São Paulo venceu por 4-0. No fim de semana seguinte, já sem desfalques, perdeu por 3-1 para o Flamengo, no Maracanã. O jogo contra o Bragantino é uma oportunidade de reação ao São Paulo, que jogou mal no Rio de Janeiro, e contra o Juventude, pela Copa do Brasil, empate em 2-2 com um gol de Reinaldo de pênalti no fim da partida. Com 3 pontos, uma vitória e uma derrota, o São Paulo é o 7º colocado no Brasileirão. Outra notícia. É teimoso e não ouve ninguém. Comentarista critica Ceni e cobra solução para o São Paulo fora de casa. Após mais um jogo do tricolor sem vitória longe do Morumbi, o comentarista fez duras críticas ao trabalho do treinador. O São Paulo voltou a sofrer jogando fora de casa neste meio de semana. Após a derrota para o Flamengo, no Maracanã, o tricolor foi até o estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, e precisou correr atrás do prejuízo,
para empatar em 2-2 com o Juventude, em jogo válido pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. Após sair perdendo por 2-0, o São Paulo reagiu no segundo tempo, com gols de Arboleda e Reinaldo, já nos acréscimos, para garantir a igualdade. Nesta sexta-feira, durante o podcast Posse de Bola, do UOL Sport, o comentarista Arnaldo Ribeiro criticou o técnico Rogério Ceni e cobrou uma solução para o time ser competitivo longe do Morumbi. Arnaldo Ribeiro disse: as derrotas vexatórias contra Palmeiras, na final do Paulistão, e Flamengo, não foram só porque esses dois são dois dos melhores times do Brasil. O São Paulo teve apresentações ruins contra times bem piores, empatou contra o Juventude sabe-se lá como. Porque o time não tem estratégia para jogar fora, e depende dos jogadores do rodízio, porque o sistema de jogo é exatamente o mesmo, disse Arnaldo, que foi além, e ainda disse: e o Rogério Ceni não é burro, mas ele é teimoso, ele não ouve ninguém. Cabe a ele arrumar essa situação de visitante frágil, adicionou o comentarista, que traçou um comparativo com outros trabalhos do treinador, em Flamengo e Fortaleza. Na visão de Arnaldo, uma alternativa é mudar a postura da equipe nos confrontos longe de casa. Arnaldo ainda disse: a grande diferença pode ser essa, depois de passar pelo Flamengo, ele tente fazer com o São Paulo, mas o elenco não é viável como o que ele tinha no Flamengo. Que é ser um time dominante, com posse de bola, e tentando impor seu ritmo de jogo, e para fazer isso tem que ter um time bem treinado, e com jogadores de bom nível. O que ele não tinha no Fortaleza, e assumia, mudando o comportamento do time de acordo com o jogo, e talvez seja o que ele precisa fazer com o São Paulo. Se observar, por exemplo, o Flamengo jogou contra São Paulo e Palmeiras, e a diferença foi muito grande na dificuldade, completou Arnaldo. E aí, tricolor, você concorda com as críticas do comentarista Rogério Ceni? Sim ou não? Comentem aqui sua opinião. Mais informações. Alvo recente do São Paulo, ex-meia do PSG vai ficar livre no mercado no meio do ano. Um alvo recente do São Paulo no mercado da bola vai ficar livre no mês de junho, e pode até mesmo voltar a ser sondado pelo tricolor paulista. O conhecido meia argentino Javier Pastore, com passagem longa pelo PSG, não deve renovar seu vínculo com o Elche, da Espanha. O atleta se tornou alvo do São Paulo em 2021, quando ainda estava na Roma, de onde saiu após temporada cheia de problemas físicos, tendo perdido espaço na equipe italiana. Pastore também tem atuado pouco no Elche, já que segue sofrendo com problemas físicos. Mesmo assim, se recuperado, pode ser um reforço importante para uma série de clubes da América do Sul, visto que produziu no PSG e na seleção argentina. Pastore tem carreira sólida na Europa e na seleção argentina. O meia de 31 anos foi revelado pelo Huracan, onde brilhou entre 2007 e 2009, saindo para o Palermo. Logo assumiu a titularidade da equipe italiana, e ficou por 2 anos como principal jogador da equipe, saindo em 2011 para o PSG, que havia sido recém-comprado pelo grupo do Qatar, que comanda a equipe até hoje. Pelo PSG se tornou titular absoluto, até começar a perder espaço em 2016. Mesmo assim seguiu no clube até 2018. Foram 5 títulos franceses, 5 Copas da Liga, além de 4 Copas da França e 4 Supercopas da França. Saiu para Roma em 2018, mas nunca conseguiu se firmar na equipe. Foram poucos jogos em 3 temporadas, e muitos problemas físicos. Nesta temporada, fez só 12 jogos pelo Elche. O meia passou a ser convocado pela Argentina em 2009, e em 2010 disputou a Copa do Mundo. Desde então passou a fazer parte de ciclos, mas não voltou a disputar um Mundial. Esteve na Copa América de 2011, além das disputas em 2015 e 2016. Perdeu espaço ao mesmo tempo que perdeu espaço no PSG, nunca mais retornando à seleção. E aí, tricolor, na sua opinião, Pastore seria um bom reforço para o São Paulo? Sim ou não? Comentem aqui também. Bom, amigos tricolor, essas foram as últimas notícias do São Paulo. Já deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, e eu te espero aqui no próximo vídeo.